foi o contato dos povos portugueses, indígenas e africanos? Será que realmente foi uma coisa amistosa? Será que a gente pode falar que o brasileiro é formado por esses três grupos de forma tão proporcional? Calma lá. Todas as vezes que a gente falar das contribuições desses povos, é importante que a gente lembre o quanto esses povos sofreram. Esses povos, no caso que eu digo, são os povos africanos e os povos indígenas. A relação entre esses grupos, os portugueses, os indígenas e os africanos, foi uma relação de agressão, de violência, tá bem? Houve, na verdade, o que a gente chama de choque do invasor português com indígena e africano. Gente, quando a gente fala assim, o Brasil foi descoberto pelos portugueses, nós estamos ignorando completamente coisas, né? As pessoas que aqui viviam, as culturas que aqui existiam, as formações, as identidades, os grupos étnicos que aqui existiam. Nós estamos ignorando histórias, nós estamos ignorando nossa formação para valorizar o discurso que os portugueses tinham. Eles podem falar, o Brasil, nós descobrimos o Brasil. Eles podem, tá? É a memória que eles têm, é o discurso que eles têm. Eles podem falar, a gente estava buscando novas terras e descobrimos o Brasil. Mas nós incorporarmos esse discurso de que nós fomos descobertos pelos portugueses, calma lá. Nós estamos então ignorando os povos que aqui viviam e que faz parte da nossa identidade, tá certo? Então vamos tomar muito cuidado com esse discurso de que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. O Brasil foi colonizado pelos portugueses, o Brasil foi invadido pelos portugueses, o Brasil foi explorado pelos portugueses, mas vamos ter cuidado para falar que ele foi descoberto. Tá certo? Vamos valorizar, principalmente hoje nessa atividade, vamos valorizar esses povos que aqui viviam antes da chegada dos portugueses, que são os indígenas, ok? Bom, então essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês. A segunda coisa foi que os portugueses, quando eles chegaram, eles vieram com doenças, eles trouxeram doenças que os indígenas ainda não tinham contato, que eles não tinham anticorpos para isso, e muitos foram dizimados por causa dessas doenças. Além disso, os portugueses, eles impuseram a cultura deles. Caso os indígenas não concordassem, eles eram assassinados. Tá certo? Os portugueses viam os povos indígenas, e depois eu vou falar também um pouquinho dos povos africanos, como seres inferiores. E então os portugueses deveriam levar a civilização para esses povos, tá? Então era como se eles fossem os bondosos, as pessoas vindas de Deus, para levar a civilização para esses povos. Ai, muito bem, esse era o argumento que eles tinham, que eles davam, né? Gente, a mesma coisa vai acontecer com os povos africanos. Os portugueses chegaram na África, exploraram esses povos, trouxeram eles como escravos para o Brasil. Aliás, o Brasil recebeu cerca de 40% dos africanos vindos como escravos que eram explorados pelo mundo, tá bem? Então, foi uma grande demanda, né? E a gente nunca pode ignorar que o tráfico de escravos, que são pessoas, né, escravos, pessoas, é cruel, né? E não tem como a gente viver um mundo, não tem como a gente, né, 2020, não falar sobre esses problemas que aconteceram há tantos anos, mas que ainda faz parte de nós, tá? Acontece, gente, que muito bem a gente sabe que a escravidão ela teve seu fim em 1888, mas ninguém consegue de uma hora para outra mudar isso. Você não acorda um dia escravo, no outro dia você é uma pessoa liberta, mas não tem consequências. Na verdade, a gente vai ver que após o fim da escravidão, houve uma tentativa, né, pelo governo brasileiro de branquear a população. Então, houve um incentivo para a migração de outros povos para cá. Migração de italianos, de alemães, migração de vários grupos para ver, então, se branqueava a população. Mesmo assim, essa ideia do mestiço, que é essa miscigenação, essa mistura
de cores, né, branco, preto, amarelo, enfim, era vista com maus olhos. Inclusive, havia argumentos científicos para falar que os brancos eram superiores em relação a outros povos. Vai vendo. A verdade que a gente pode perceber é o seguinte: eles tentavam de todas as formas argumentar para que continuasse a exploração de outros povos, do branco explorando outros povos, do branco se dizer superior a outros povos, tá bem? A gente vê essa predominância. Inclusive, gente, eu trouxe para vocês na imagem aí que vocês podem acompanhar no vídeo, uma criança sendo exposta no que a gente chama de zoológico humano. Essa foto foi tirada na Bélgica, em 1958, na cidade de Bruxelas. E olha só, a cara das pessoas, né, dos brancos, vendo como se fosse um animal. E literalmente ele está enjaulado. Então a gente vê que mesmo tinha muitos anos já da escravidão de todos os países, mas mesmo assim mantinha-se esse preconceito de cor. Na verdade, o que eu quero problematizar com vocês é que a escravidão, seja ela do indígena, seja ela dos povos africanos, ela traz resquícios até hoje, que são, né, a gente vê muito presente através do racismo. A gente vê que ainda os povos brancos se consideram seres superiores em relação aos negros. A gente vê um discurso no final assim do século passado, desde 1950, mas a gente vê ele ganhando força mais a partir de 1980, 1990, que é um discurso para a gente pensar, né, o povo brasileiro e, né, nas suas culturas e entender que o povo brasileiro ele tem as suas contribuições muito, na verdade, como vocês puderam até ver pela pesquisa, dos povos africanos e dos povos indígenas. Muito do que nós somos, né, dessa nossa formação, vem desses povos, tá bem? Então, para a gente valorizar a nossa identidade, a gente tem que valorizar também a história que está vinculada a esses povos, certo? Bom, então esse é o segundo vídeo que eu queria trabalhar com vocês. Mostrar para vocês que esse contato entre portugueses, indígenas e africanos foi um contato muito violento, em que os portugueses quiseram, através da força, através de violência, através de, enfim, de escravidão, mostrar a sua superioridade em relação aos outros povos. E que isso traz resquícios até hoje, tá bom? Então, esse é o segundo vídeo. A gente se vê no próximo.